Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago. Meu nome é Emerson. Nós somos do curso de Direito da PUC Minas Poços de Caldas. Hoje o tema desse vídeo vai ser sobre tutelas cautelares e liminares. Olá Emerson, tudo bem? Thiago, boa tarde. Sobre o nosso tema hoje sobre tutelas cautelares e liminares, você poderia explicar melhor o que seria para a gente? Claro, posso sim, Thiago. Primeiro a gente vai tratar primeiro das tutelas, das medidas cautelares, né? São medidas que visam antecipar atos processuais, seja produção de provas, seja bloqueio de bens que vão ser realizados, para garantir o resultado útil do processo, para garantir que o processo ele siga seu caminho normal sem nenhum prejuízo. Tá? Já as medidas liminares, elas vão antecipar a decisão final, seja no processo de alimentos, por exemplo, desde aquele momento que é apresentado a inicial, o juiz já vai fixar os alimentos, já vai decidir ali sobre os alimentos, sem ouvir o réu, sem ter uma contestação no processo. E isso é feito justamente para garantir que não haja um prejuízo irreparável para a parte, porque, por exemplo, no caso de alimentos, aquilo é indispensável à sobrevivência da pessoa, então ela não pode aguardar o trânsito todo do processo, ela não pode aguardar o período de contestação, produção de provas, enfim, que às vezes leva, infelizmente, bastante tempo, tá? Então, a medida liminar é o juiz antecipar o objeto final da sentença. Emerson, quais seriam os requisitos que o magistrado analisa para a concessão da tutela cautelar e liminar? Muito bem, Thiago. Os requisitos são basicamente dois, tá? É o fumus boniuris e o periculum in mora. Fumus boniuris é a fumaça do não direito. É um elemento mínimo que você coloca ali junto com a sua inicial, seja nas provas, nos documentos que você já junta na inicial, e que você, ao fim do processo, já vai ter um elemento mínimo, indicações principalmente de que você tem realmente o direito que você está pleiteando. Tá? Já o periculum in mora, como é possível deduzir do bom latim, é o risco que você tem pelo decurso do tempo, que é dizer que a pessoa realmente não vai poder esperar que aquilo seja ouvido, por exemplo, o réu, como é contestação, produção de provas, enfim. Então o juiz precisa analisar muito bem esses dois requisitos, porque tendo um e não tendo o outro, ele provavelmente vai indeferir o pedido. Tá? Ok. Emerson, muito bem. Como entendemos agora sobre liminares, você poderia agora explicar para a gente a respeito da tutela de urgência com natureza cautelar e como ela pode ser efetivada? Claro, Thiago, posso sim. A tutela cautelar ela pode ser efetivada quando o juiz antecipando alguns atos dos processos, tá? Por exemplo, a apreensão de bens, de valores, também a constrição desses bens que podem vir a ser alvo de perícia, tá? Então ele vai determinar, por exemplo, que um objeto seja retido pelo réu até o momento que seja determinada a perícia. E com relação aos bens, o juiz pode utilizar esse procedimento para garantir que, por exemplo, no final de uma sentença de condenação de pagamento, aquele valor que está sendo alvo no processo, ele ainda exista e que isso possa ser utilizado para saldar o débito, tá bom? Emerson, como funciona a análise desses pedidos nos órgãos colegiados? Muito bem, Thiago. Nos órgãos colegiados a gente vai ter a figura específica do relator, que é uma figura bastante importante, tá? Já quero fazer uma ressalva aqui de que tudo que eu vou falar não se aplica exatamente assim para o STF, tá? Porque é um órgão que tem um regimento interno com regras específicas. Mas, a princípio, o relator ele é a pessoa que vai tocar o processo monocraticamente, vai cuidar do andamento processual até que ele esteja maduro para a sentença. Ou seja, quando é apresentado a ele um pedido de decisão liminar ou cautelar, ele vai decidir sobre isso, e aí esse procedimento vai ser mantido ou reformado de acordo com o entendimento do órgão colegiado ao fim do processo, tá? Então, por exemplo, é apresentado a ele um pedido liminar de concessão de medicamento. Naquele momento, o juiz relator, desembargador, o ministro, que seja, vai decidir sobre aquilo, concedendo e indeferindo o pedido, e ao fim do processo, ouvidas as partes e tudo mais, essa decisão ela pode ser mantida ou reformada de acordo com o entendimento do pleno, tá bom? Você falou que no STF seria um pouco diferente. Qual seria essa diferença? Muito bem, Thiago. O STF tem um regimento interno bastante rígido, tá? Por ser uma corte irrecorrível, então ele precisa ter normas mais sólidas. Então, nesse caso, o relator ele vai analisar esses pedidos, levando eles a referendo do órgão colegiado, seja o pleno ou seja um órgão específico, tá? Da turma específica. Ele vai submeter esse pedido à votação, e essa votação, ou seja, os outros ministros
um conjunto é que não decidir se defere ou indefere o pedido da medida liminar. Se for uma liminar de urgência, ou uma tutela de urgência, melhor dizendo, isso vai ser levado à votação via digital. E nos outros casos, se não for uma medida de urgência, essa votação vai ter que aguardar até que seja reunido o tribunal, até a próxima reunião, tá bom? Dessa turma ou do órgão pleno. E seriam essas as diferenças, basicamente. Porque nas instâncias inferiores, como eu mencionei, o relator ele pode sozinho decidir sobre aquilo. No STF, ele precisa da decisão do apoio de outros ministros ou da reprovação dos outros ministros para essa decisão. No âmbito do STF e no controle de constitucionalidade realizado no STF, quais seriam as normas e os requisitos específicos, Emerson? Muito bem, Tiago. O STF, como ele atua no controle de constitucionalidade concentrado, ele vai ter que observar as normas constitucionais previstas pela CF, tá? Mas também algumas normas específicas das ações de ADI, ADPF, ADC, tá? Então, nesse caso, por exemplo, iniciando pela ADI, tem que ser observado o artigo 10º da Lei 9868, tá? Ou seja, como funciona esse rito? Ele vai iniciar fazendo, o relator vai iniciar fazendo uma observação preliminar daquele pedido, levando ele ao pleno ou à turma cabível, que vai fazer uma análise daquele pedido pela concessão, pelo deferimento ou indeferimento do pedido, e depois de tomada uma decisão preliminar, eles vão abrir um prazo para que o órgão que emanou aquela lei apresente uma argumentação. Esse prazo seria de 10 dias, tá? Apresentada essa argumentação, o relator vai ter que observar se é de interesse da PGR também, se existe interesse da PGR naquela questão, abrindo um prazo então de 3 dias para que a PGR se manifeste. No caso de ser algo muito urgente, ao invés de abrir prazo para todo mundo se manifestar, o pleno ou a turma vai fazer uma votação aprovando ou reprovando o pedido. Tá? E essa votação, seja ouvindo as partes ou não ouvindo as partes, vai ter que ser publicado no prazo de até 10 dias, no Diário Oficial da União ou no Diário Oficial da Justiça. Tá? No caso da DPF, ela é bastante similar da Tiago, ela vai se respeitar mais ou menos o mesmo trâmite, com algumas pequenas diferenças que são, no caso, por exemplo, de estar no recesso, o relator vai ter que julgar sozinho. Isso já foi dito anteriormente, mas mantém-se aqui. Outro fato é que, por se tratarem de normas que são provavelmente anteriores à Constituição Federal, elas já estão em prática, já são adotadas na legislação nacional. Esse processo ele vai poder determinar, por exemplo, o relator ou o pleno determinar que deixe de ser aplicada aquela norma, tá? E sejam suspensos os processos que tratem sobre aquele tema. Agora que entendemos como funciona nas instâncias superiores, poderia explicar como funcionaria na esfera trabalhista? Poderia nos dar um exemplo dessas medidas? Claro, já posso sim. Na esfera trabalhista existe a primazia da realidade, tá, Tiago? Que é o seguinte: nesses casos, o juiz, observar os indícios mínimos também, tá, fundos boniúris, ele vai poder dar concessão rápida a esses pedidos. Um exemplo de uma situação em que isso pode ser concedido, por exemplo, é um trabalhador que está num ambiente insalubre e que entra na justiça pedindo que a empresa tome medidas para minimizar os efeitos disso na saúde ou na segurança dos seus empregados. Então, o juiz, analisando e vendo que é realmente um risco, ele vai poder tomar uma decisão rápida e urgente sobre aquele tema. Um outro exemplo é o trabalhador que é demitido de forma ilegal e ele entra na justiça pedindo a sua reintegração na empresa. O juiz, analisando a legalidade, os indícios mínimos daquela demissão, as causas que foram alegadas para aquela demissão, ele poderá determinar de pronto já a reintegração daquele funcionário, condenando a empresa, não condenando, tá, no sentido jurídico da coisa, mas determinando que a empresa reintegre o funcionário e passe a pagar as verbas trabalhistas que são devidas. Tá? Pessoal, então é isso. Espero que o vídeo tenha sido explicativo. Queria agradecer ao Emerson pelas explicações. Agradeço, Tiago. E é isso. Até a próxima. Um abraço a todos. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.